zona de Romeu, nas margens da Ribeira de Carvalhais, onde vamos estudar uma técnica de captura de aves para estudos científicos. Vamos estudar sobretudo comunidades de aves. Depois podemos, para além disso, ver o que é que elas comeram. Metemos-los nos sacos, elas vão libertar excrementos no saco, recolhemos o saco, percebemos o que é que elas comeram. Estudamos os sons, por exemplo, identificamos-los pelo som, saber que é uma totinegra, saber que é um rouxinol que canta do outro lado, essas coisas também vamos aprendendo. Percebemos se os animais têm parasitas ou não, porque às vezes a presença de parasitas pressupõe que o animal está mais enfraquecido, tem mais stress, não é tão saudável. Okay? Isto também nos ajuda a perceber que diferentes habitats em zonas mais urbanas, muitas vezes há incidência de nos parques urbanos, aparecem mais parasitas. As aves serão capturadas usando redes invisíveis ou redes de neblina. A captura deverá ocorrer em ambiente silencioso e as aves não deverão permanecer muito tempo presas na rede, pois desidratam com muita facilidade. Assim, as redes são observadas de 30 em 30 minutos. A ave entrou deste lado, para ali, ok? Para podermos aceder sem problemas, vamos ter que baixar isto para recolher a ave em segurança, que isso é que é o mais importante. Ok. Pronto. Este é um mel. E depois conseguimos distinguir machos de fêmeas. Normalmente o macho é este animal preto, com o bico muito amarelo, e a fêmea é um animal cor de laranja. De modo geral, libertam-se as patas em primeiro lugar, as asas e a cabeça. As patas, depois também tem aqui uma característica, como nós não queremos aleijar o animal, temos que segurar sempre nas articulações. Okay? Sim, não faz sentido estarmos a capturar os animais e deixá-los todos aleijados. Sempre movimentos lentos. Ele está muito assustado. Fica dentro do saco. Às vezes fogem. Não faz mal. É preferível eles ou tentar fugir, deixa-os ir. Porque se os tentarmos agarrar, podemos partir uma asa, porque são frágeis. Muitos destes animais são bastante frágeis. Portanto, é sempre preferível deixá-los fugir do que fazê-los sofrer. E esta será eventualmente uma fêmea. Eu não percebi qual era a diferença. Fêmea é mais castanha. Ok? E o macho é mais... Pronto, e depois tem aqui um padrãozinho mais claro debaixo do bico. Não, tem crias no ninho. Ok? Nós também podemos saber isso. Que é a informação... Não sabemos tudo destas avezinhas. Porquê? Porque de um modo geral depois vamos ver isso. Estão a ver? Chama-se isto pelada ou placa de incubação. E significa, e provavelmente aqui, esta protuberância toda na zona abdominal pode indicar que tem um ovo, ok? Mas esta placa, esta zona sem penas, é usada para aquecer melhor os ovos ou eventualmente as crias. Portanto, eles têm uma irrigação adicional nesta fase, as fêmeas sobretudo, perdem as penas nesta fase, e portanto com isto sabemos que é fêmea, poucos machos fazem isto, e portanto que está em fase de reprodução, o que também é importante. Nesta altura sabemos que estão a criar aqui nestes sítios, ok? E reparem que estes animais entraram todos deste lado para aquele porque vinham fugir aqui do espaço da água para se refugiarem na floresta. Isto é um chapim real. Sim, bico imenso. Porque é feio, não quer dizer que... O bico não é muito grande. Lá está. O bico não é grande, mas dói. Dói. Está vários nomes depois para isto, chamam patachim, pachacim, essas coisas todas assim. Estes chamam milheirinha, chamariz, chamam essas coisas todas. É uma avezinha mais pequenina, ok? O macho também é muito mais amarelo do que a fêmea, por isso é que nós temos que encanilhar 1000 aves e pelo menos 40 espécies diferentes, para poderem ter uma autorização específica que os tais senhores do ICNF passam a quem já tiver essa capacidade e garantir que sabe identificar e que está em condições de tratar, tirar os animais
e pô-los diretamente em estado livre novamente, sem qualquer tipo de problema. Após a captura, as aves serão anilhadas e depois libertadas para a natureza.